Na série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, hoje estamos recebendo Marcos Mendes, do PSOL. A ordem de participação foi definida por sorteio. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo ao Bahia Record. O senhor tem 8 minutos para responder as nossas perguntas e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Boa noite, Carol e Marto, né? Boa noite a todos os baianos e baianas. Boa noite. O senhor apresenta a sua candidatura, candidato, como alternativa, diferente de todas as outras propostas, em que, essencialmente, a candidatura do PSOL, as propostas do PSOL são diferentes. Carol, você começa pelo financiamento, né? Nós defendemos o financiamento público de campanha, porque isso é uma promiscuidade muito grande. À medida que os empresários acabam financiando essas campanhas, automaticamente quem manda depois nesse governo justamente são os empresários. Então, todo esse dinheiro público é encaminhado para esses empresários. Então, essa é a primeira diferença básica. Nós temos uma campanha humilde, inclusive nós pedimos a vocês que façam doação, a gente aceita a doação de trabalhador, a gente aceita, né? O fundo partidário, doação das pessoas, entra no site, pode doar. Né, teve gente que quer doar até R$1, a gente aceita com todo carinho, isso aí a gente aceita. Agora não quer dinheiro do empresário. Então, a campanha, eu acho que a diferença começa por aí. O outro problema rápido, você vê que todos os serviços essenciais eles estão privatizados. Como é que a gente vai... Vamos falar um pouco de segurança pública. Você vê que, geralmente, quem é que está morrendo justamente nas periferias da cidade? Nossa juventude, principalmente nossa juventude negra. Mais de 90% das mortes são jovens entre o quê? Entre 15 e 24 anos. Mais de 90%. Então... O que é tá? Você está sem policiamento, né, extensivo. Você vê aí o pessoal da nomeação já. Desde 97, esse pessoal passou em concurso público. Estão aí lutando na justiça. Ainda falta em torno de 500 policiais. E você tem uma defasagem de quase 500 ou de 5 mil com 2 mil que vão se aposentar. E você vê o interior todo. Não tem escrivão, não tem agente. As pessoas estão preparadas. É mais de 500 que devem ser chamados. Você vê o salário deles. É o 22º pior salário desse país. Isso é um absurdo. Como é que você quer ter uma segurança de qualidade? Você fez investimento em propaganda que superou investimento em educação, em saúde e em ciência e tecnologia. Como é que você quer ter uma segurança? Aumentou em 50%, você não tem uma segurança de qualidade dessa forma. O que é que acontece com os policiais militares? Você lembra que Wagner entrou com um contra-cheque de um policial? E hoje como é que está? Quando ele entrou é o 19º pior salário, hoje é o 20º pior salário. Os policiais militares saem de casa e não sabem se voltam. Nem coletes balísticos, que é uso de proteção individual, eles têm. 8, 9 pessoas acabam utilizando um colete balístico. As pessoas, né, aulas de tiro, em torno de 1.200, a meta nacional é em torno de 1.200 tiros, eles dão 100. As pessoas foram colocadas aí no meio da rua sem nem saber o que aqui podia fazer, sem segurança, nem eles tinham segurança do que estava fazendo. Então, essa é a forma das pessoas tratarem isso aí. Quando você entra na educação, é a mesma coisa. Nossos professores, nossos profissionais de educação estão, assim, com salários aviltados. As pessoas não estão tendo direito nem de se aposentar. Você vê que as pessoas, a gente tem conversado em várias regiões, eu passo aqui, às vezes, 2 anos querendo me aposentar e não posso. Mas, candidato, aí, desculpa até te interromper, ainda voltando um pouco à questão da segurança, então qual seria a sua prioridade? Porque aí o senhor está pontuando aquilo que falta na teoria. A prioridade primeira na segurança. Com prioridade. Uma coisa que a gente quer fazer primeiro. Primeiro, pagamento da ORV dos profissionais. Segundo, a gente tem que ver justamente o quê? Plano de carreira e plano de cargo de salários. A gente tem que ver a questão do colete balístico. Né? Eu acho que, na verdade, é equipamento de proteção individual, dentre eles o colete balístico e o armamento. A gente quer trabalhar justamente os GAPs, né? As gratificações de atividade policial. Eles lutam por isso, a GAP 3, 4, 5 anos. Passou por um governo, passou por César Borges, passou por Paulo Souto, está passando agora por Wagner, não acontece isso. Então, assim, a gente pensa primeiro justamente em quem? Nos profissionais. Assim, nós somos governo trabalhador, então precisa favorecer esses profissionais. Segundo, a gente precisa, isso segundo que a gente está colocando, mas é prioridade máxima primeira, a questão da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. A gente tem que acabar com a desigualdade social. Você vai no bairro periférico, você não tem saneamento básico, você não tem escola de tempo integral, você não tem cultura, não tem esporte, não tem lazer, essas pessoas estão sendo recrutadas pelo tráfico. Então, acho que a gente tem que trabalhar justamente com esses parâmetros essenciais, que são os parâmetros de inclusão social e distribuição de renda real. As pessoas não estão trabalhando, as pessoas estão morrendo. Você não tem escola de tempo integral, você não tem escola no campo, você não faz investimento na escola, pedagogia do campo, para que as pessoas se mantenham no campo e não precisa vir para as grandes cidades, porque você não tem mais para onde as pessoas irem. Já que o senhor começou a falar sobre educação, o senhor pretende, caso eleito, implementar o horário integral, não é isso? Nas escolas de tempo públicas. Integral. Outra coisa importante, as pessoas que estão contratadas através de renda não têm segurança nenhuma. Depois de 2 anos, elas são liberadas. Por exemplo, o que está acontecendo agora? Eu estava falando que a gente quer limitar o número de alunos em sala de aula. Mas conversando com um profissional na área da educação, ele fez assim, Marcos, às vezes, quando chega em setembro, sabe quantas pessoas estão na sala de aula? 12. As pessoas estão se evadindo e as pessoas não sabem por quê. A gente precisa discutir porque essas pessoas não estão indo para o colégio. É transporte, é alimentação, agora, o que está acontecendo? Voltando a essa questão do horário integral nas escolas públicas, isso não demandaria um grande investimento? De onde viria esse dinheiro? O dinheiro tem aí. Nós somos o 6º estado mais rico desse país.
Nós somos o 6º PIB. Sabe qual é a previsão para o ano, em termos do dinheiro que entra? É em torno do PIB, é em torno de 144 bilhões de reais. É muito dinheiro. Então, o dinheiro não é problema, é questão de gestão. É questão de gestão. Você tem que ter prioridades. Qual é a nossa prioridade? A educação é uma das prioridades. Segurança é prioridade. A defesa em contexto do meio ambiente é prioridade. Saúde pública, você vê a saúde pública como é que está. É o quê? O sistema hospitalocêntrico. Vários hospitais estão sendo construídos. Mas esses hospitais não é de empresas privadas. As pessoas utilizam a saúde, que é um bem que eu acho que deve ser um bem do Estado. O Estado tem que ser responsabilizado por isso. Bota as empresas para lucrar. Ou seja, lucra em cima da miséria das pessoas. Não vai melhorar nunca a saúde. As pessoas vão morrer nos corredores dos hospitais, vão varar a madrugada para pegar uma ficha, para ver se faz um exame. Por quê? Porque a lógica deles é essa lógica privatista. A saúde pública, inclusive o SUS, foi colocado nesse viés, porque tem que ser público. Agora você pode ter convênios privados em uma questão assim, de exceção. Mas hoje não, hoje é regra geral. Isso aconteceu em 1991 com quem? Quem foi que, na verdade, eu digo que é um sabotador do SUS? Foi Otto Alencar, que hoje é vice de Wagner. Foi ele que saiu pelo interior todo aí fazendo os convênios privados. Então a gente precisa enfrentar isso. A gente quer uma saúde, uma educação pública de qualidade. Agora o senhor fala em radicalizar o processo de participação popular. Claro. Como é que seria isso na prática? É o seguinte, a gente implementa a questão das assembleias populares. A gente vai nas regiões, a gente pretende, inclusive, descentralizar justamente o governo. O governo ele tem que ir para os territórios chamados territórios de identidade. Nós temos em torno de 26 territórios de identidade. Vamos para lá discutir com uma população. Você vê lá o pessoal do oeste da Bahia, o pessoal proclama, por exemplo, a situação de Barreiras, o pessoal quer um anel viário. Você quer construir, porque assim, os caminhões acabam passando por dentro da cidade. Você quer um aeroporto, não tem aeroporto. A gente precisa discutir com a cidade. O Wagner, quando entrou, disse que o quê? Que em 2 anos as pessoas iam deixar pensar em outro estado, porque estão pensando em dividir a Bahia, em pensar em outro estado. Por quê? Porque não tem atuação justamente do governo do estado. A gente quer discutir isso. Você vai para o sul, extremo sul, baixo sul, é completamente abandonado. As pessoas estão sendo enxotadas de suas terras porque o agronegócio justamente do eucalipto está tomando conta, acabando, devastando a Mata Atlântica. Você vai aqui no norte também, aqui perto de Acajutiba também, está se espalhando totalmente aí, justamente esse agronegócio. As pessoas estão sufocadas. Por quê? Porque o interesse privado é o principal, e as pessoas não têm, o público está sendo deixado de lado, então as pessoas estão morrendo. O semiárido baiano, por exemplo, existe coisa mais maravilhosa, mas eles colocaram o quê? Eles quiseram justamente transposição. Existe um novo grupo de atingidos pela transposição. Isso é um absurdo, a gente tem política verdadeira, o tempo é curto, e na televisão a gente só tem 56 segundos, mas a gente tem políticas reais para transformar o semiárido, junto com o Docápio. Rapidamente, porque o nosso tempo também é curto, temos agora 40 segundos. Tem as considerações finais, eu já queria incluir só o seguinte também. Como governar, que para governar vai precisar da Assembleia, precisa de outros partidos. Como negociar Nós isso precisamos do povo. Rapidamente? Eu acho que eles são representantes do povo. Eles deveriam o quê? Justamente a gente vai defender o povo. Então eles têm que estar defendendo também. Mas se ele não tiver, a gente vai justamente fazer as assembleias populares e o povo vai decidir. A gente vai botar o povo lá dentro. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero dizer bem claro. 20 segundos. A camisa, o Congresso em Foco fez uma pesquisa, os 3 melhores deputados federais são os 3 do PSOL, primeiro, segundo e terceiro. A revista Caros Amigos, né, indicou vários deputados pelo Brasil afora. O único deputado estadual que a Caros Amigos colocou foi justamente quem? Hilton 50, que hoje é candidato a deputado estadual. Existem vários candidatos do PSOL. Então, infelizmente, nosso tempo terminou, mas muito obrigada, uma boa sorte na sua campanha. Entre no site do PSOL e tem mais coisa. Muito obrigada.